Olá, estamos iniciando mais um balcão de notícias pela TV Pantano, canal 48 pela Tubaron e do YouTube para o Mundo. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul instituiu uma comissão de emergência para o enfrentamento de alagamentos. O grupo foi criado nesta quinta-feira, dia 18, em uma reunião convocada pela prefeita Helena Hermani, com o propósito de dar uma resposta mais ágil à comunidade. A comissão está sob coordenação da Defesa Civil. As obras da empresa gaúcha de rodovias voltaram a causar congestionamento na região. A empresa gaúcha de rodovias realiza obras na RSC 287 na manhã desta sexta-feira, dia 19, o que causa o congestionamento no trecho de Venâncio Aires. Condutores que passam pelo pedágio relatam filas extensas por conta dos serviços. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção no trecho. Não há previsão de liberação total da rodovia. A polícia apreendeu camisas falsificadas da Polícia Federal e revelou o plano para resgatar o líder de uma facção do presídio. Após apreender cadernos com anotações do tráfico de drogas de uma facção do Vale do Rio Pardo e prender um jovem na manhã desta sexta-feira, dia 19, a Polícia Civil de Santa Cruz do Sul encontrou diversas camisas da Polícia Federal falsificadas, juntamente com 11 quilos de cocaína pura e 50 munições de diversos calibres. De acordo com o delegado regional Luciano Menezes, as camisetas faziam parte de um plano para resgatar o líder de uma facção do presídio. O plano começou a ser traçado em 2017. As obras de pavimentação em linha Sapé devem retomar na próxima segunda-feira. A obra, paralisada desde o mês de dezembro, vai ser retomada na próxima segunda-feira, dia 22. A obra parou na segunda fase devido ao atraso na liberação de recursos do convênio. Os materiais já foram colocados no local para ser dada continuidade aos trabalhos no trecho, que tem um investimento de mais de 7 milhões de reais. E vamos agora com a reportagem feita por Gonçalves Filho, na Prefeitura de Rio Pardo, com o prefeito Edvilson Brum. Bem, amigos, a TV Pantano vem até a cidade hospitaleira de Rio Pardo conversar com o prefeito Edvilson Brum, que após a eleição já é a segunda entrevista que ele concede a nós da Rádio e TV Pantano. Fazer rádio e fazer televisão é muito fácil quando se faz essa televisão e esse rádio sem a política partidária, que a gente possa visitar todos os prefeitos, vereadores e até o governador do estado do Rio Grande do Sul. E eu digo isso porque o prefeito do município aqui, ele, o Edson Brum, ele é irmão do Edson, são meus amigos de muitos anos e eu tenho um respeito muito grande pelo senhor. Como é que o senhor está, prefeito? Tudo bem, para nós é uma alegria novamente voltarmos à Rádio e TV Pantano, esse canal de comunicação que vem se sedimentando, solidificando aqui na região do Vale do Rio Pardo e também via internet para todos os estados brasileiros. E para nós é fundamental esta comunicação social das nossas atividades, daquilo que a gente exerce e faz no dia a dia e prestar contas à nossa comunidade. Quando nós estávamos com os estúdios na cidade de Pantano Grande, um abraço a Pantano Grande, porque nós estamos a cabo para 58 municípios da região, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Canoas e toda a região aqui do Vale do Rio Pardo e a região carbonífera do estado do Rio Grande do Sul e a Serra do Sudeste. O senhor nos deste uma entrevista num programa de rádio lá, bem antes da eleição, e aí eu falava aos amigos, está aí o futuro prefeito da cidade de Rio Pardo. O nosso compromisso sempre foi trabalhar em favor da nossa comunidade, e naquela oportunidade eu era pré-candidato a prefeito, não era nem candidato a prefeito ainda, e já demonstrava algumas coisas que a gente gostaria de implementar. Ainda mais, Gonçalves, depois de todo o problema que aconteceu aqui em Rio Pardo, em relação à Operação Camilo, desencadeado pela Polícia Federal, que empreendeu, inclusive, o ex-prefeito, e uma grande gama de pessoas que estavam surrupiando dos cofres públicos, especialmente do Hospital Regional, recursos sagrados da área da saúde. E isso, de certa forma, nos comprometeu a voltarmos a disputar a eleição,
para a gente dar uma nova modelagem na área administrativa, financeira, de gestão, com uma forma mais clara, mais transparente, mais ética, que é o que a nossa comunidade riopardense tanto merece. O senhor acha que a corrupção no Brasil mata mais do que a pandemia? Com certeza, com certeza. Somente aqui anunciado pela Polícia Federal do Hospital do Espaço foram mais de 15 milhões de reais. Quantos leitos de UTI nós poderíamos ter com 15 milhões de reais e quantas vidas das 28 que faleceram nós poderíamos ter salvo? Se fosse uma vida só salva, já teríamos tirado o investimento dos 15 milhões que não foram aplicados devidamente. Agora, a senhora imagina isso, façamos esta conta em mais de 500 municípios no Rio Grande do Sul e mais de 5 mil municípios no Brasil. Quando a corrupção ataca essa comunidade mais carente do município, o senhor acha isso? Com certeza, e digo mais ainda, a gente deve muito ao Ministério Público Estadual, também ao Ministério Público Federal, pelo desencadeamento desta operação, porque tem que ser combatido com muita veemência esses recursos desviados. E o que a gente mais deseja, o que a comunidade riopardense mais deseja, é que depois de transitar em julgado este processo, depois que for extinto, que a gente se alie aos órgãos governamentais, Tribunal de Contas do Estado, da União, Procuradoria-Geral do Estado, a CAGE, enfim, todos os órgãos que fizeram parte desta operação, para que a gente consiga, de alguma forma, buscar de volta o dinheiro que foi roubado e devolver para a comunidade em forma de serviços públicos com eficiência, com qualidade, especialmente na questão da prestação de serviço da área da saúde pública no Hospital dos Passos. Esse dinheiro desviado o outro comandante que comandava aqui, o Legislativo, pela equipe dele, que assim... a gente vê esse comentário, a nível de Rio Pardo, é mais ou menos o que está acontecendo com Bolsonaro tentando buscar de volta dinheiro do petrolão e não sei o quê? Eu acho que guardadas as proporções, sim. Eu acho que o grande entrave, o grande desafio de todos os órgãos que fazem parte da Operação Camilo, o desafio será buscar as pessoas cujos imóveis ou móveis ou terras que foram compradas e que foi anunciado isso amplamente naquele período, que a gente consiga pegar essas pessoas e de certa forma, leiloar esses bens e que o recurso volte para os cofres municipais, né? Esse eu acho que é o grande desafio, porque existem aí, segundo informações da própria Polícia Federal, na época que eles fizeram uma coletiva, que existem laranjas que foram também presos naquela oportunidade. O que se quer é que seja claro isso, que sejam dadas luzes a tudo isso, que fique muito claro o que efetivamente ocorreu. Então, diante disso, a gente, através da Procuradoria Jurídica do município, já se coloca à disposição desses órgãos para tentar recuperar esses ativos. O senhor tem ideia do montante que foi desviado da Prefeitura Municipal, que esse dinheiro é do povo? O senhor tem a ideia, mais ou menos, do montante disto? E a segunda pergunta é como o senhor encontrou a Prefeitura Municipal? Olha, o montante, a gente acredita que seja em torno desse valor anunciado pelos órgãos da Operação Camilo, que foi em torno de 15 milhões de reais. Né? É o que se prevê. O que acontece? A desestruturação do serviço público ficou muito latente depois de que aconteceu tudo isso. Então, houve uma desestruturação total e geral dos nossos órgãos governamentais aqui, municipais, a secretaria, os departamentos. Há um descontrole, nós não temos processos, nós não temos fluxos de como deve funcionar. Então, nós encontramos a prefeitura muito desestruturada pelo mau exemplo, Gonçalves, que foi dado, né? Quando um líder dá um mau exemplo, os liderados o seguem.
e o contrário também é verdadeiro, né? Então nós temos que ter bons exemplos, nós temos que qualificar os nossos servidores públicos para melhor atender a comunidade. Nós somos servidores públicos, nós temos que servir aqueles que nos pagam, que pagam nossos salários. Nós temos que atender aqueles que nos elegeram para fazer uma gestão de qualidade, de eficiência e com muita transparência e muita ética, que é o nosso compromisso primordial. Então é fundamental que a gente trabalhe primeiro esta questão interna nossa para que a gente possa prestar um bom serviço à comunidade. Quando eu fundei a TV Uvergues em Porto Alegre, esse moço que foi o prefeito, que aconteceu todo esse desmando que aconteceu no município, ele era assessor lá do presidente da Uvergues. E aí todo mundo comentava de que ele concorreria à prefeitura municipal daqui, mas ele, na verdade, ele era um tipo de segurança do Silomar Garcia, que é atual presidente da Uvergues. Então eu conheci esse moço por lá, mas nunca consegui entrevistá-lo, porque e não era importante também entrevistá-lo, porque ele era apenas o segurança do presidente da Uvergues. E como a gente recebia lá muitos vereadores do estado, todos associados à Uvergues, então a gente tinha na televisão lá um grande trabalho. Mas eu pergunto ao senhor, como é que está com todo esse desmando que, quando o senhor assumiu aqui, como é que se encontrava a folha de pagamento? Ainda estava em dia? Na realidade, a folha estava em dia, mas o 13º salário foi feito um financiamento junto ao Banrisul para pagar os funcionários. Faz um empréstimo consignado em nome do próprio funcionário e a prefeitura vai desembolsando. E esta é uma prática que a gente não gostaria de repetir. Por quais motivos? Pelo principal é a questão de que a gente não acha que seja interessante pagar juros ao banco, enquanto que o valor dos juros que gira da folha de pagamento do 13º salário em torno de R$240 mil. Então é um juro que a gente paga, é um dinheiro colocado no lixo, e esse recurso poderia ser comprado algum equipamento para bem servir as comunidades de Rio Pardo. Então nós queremos fazer um trabalho inverso. Tanto isto é verdade que nós diminuímos as secretarias, nós poupamos, nós economizamos, pagamos a folha alguns dias de forma antecipada e pagamos o INSS e o Fundo de Garantia em dia da folha de pagamento já de janeiro. Ou seja, isso já foi um motivo para se comemorar diante de toda a dificuldade e da forma desestruturada que a gente encontrou a prefeitura. Então já foi um avanço e a gente quer repetir isso, se Deus quiser, mais 47 vezes. Duas perguntas. Eu sei que o senhor está num corre do dia a dia, mas sei do seu assessoramento aqui, que é muito bem. O senhor tem um dos melhores assessoramentos de várias prefeituras que eu tenho recebido aqui, no que diz respeito à comunicação. Parabéns a toda a equipe da comunicação. E fazer rádio e televisão, às vezes tu é mal recebido. E eu sempre fui muito bem recebido por ti e também pelo Edson Brum, que eu gostaria que o senhor me encaminhasse. Um abraço a esse grande líder político e cidadão, principalmente cidadão, Edson Brum. Mas duas perguntinhas rápidas. Quando o senhor assumiu a prefeitura, o senhor sabia já do tamanho do buraco? Ou quando o senhor assumiu, viu que o buraco era maior? E a segunda pergunta, como é que está a farmácia da prefeitura? Bom, a gente sabia dos grandes desafios que nós teríamos, né? A gente não era desconhecedor, a gente sabia. Mas é muito pior do que eu imaginava. Não é só pior, era muito pior do que eu imaginava. E a gente vai levar mais tempo do que imaginava para, de forma eficiente, com planejamento, executar aquilo que a gente se propôs em praça pública durante o processo eleitoral. Então a gente vai levar mais tempo. A comunidade vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque a situação é muito mais grave do que se imaginava. Mesmo assim, com uma equipe enxuta, séria, honesta, competente e comprometida, Gonçalves. Eu não admito que nenhum membro do nosso time, daqueles que a gente escolheu, não tenha comprometimento. Porque no momento que ele tem comprometimento, ele vai executar um bom trabalho. E este é o nosso lema. Nós temos que estar comprometidos com a nossa comunidade.
A questão da farmácia, ela está em dia, nós temos medicamentos em estoque. Novamente, hoje ainda a gente assinou um novo processo licitatório para a compra de medicamentos para bem atender a nossa comunidade. Uma coisa muito importante, e eu acredito que seja o primeiro meio de comunicação que vai divulgar o que eu vou lhe informar agora, de primeira mão. Nós vamos fazer a descentralização, Gonçalves, da referência da área da saúde. O que é a referência? O paciente, o riopardense, precisa de uma consulta especializada, um exame com um especialista, ou até mesmo uma cirurgia que não é realizada aqui no município de Rio Pardo. Hoje, toda a comunidade tem que ir para o posto de saúde central para fazer este agendamento, esta marcação nos sistemas, que pode ser do Cisvale, pode ser do governo do estado. A partir do mês de março, nós já fizemos reuniões, inclusive, lideradas pelo vice-prefeito, que é o secretário da saúde, com os médicos, os enfermeiros, e todos os nossos postos de saúde vão fazer este trabalho. Ou seja, a pessoa que mora lá no interior, onde tem uma unidade básica de saúde, ela não necessitará vir para cá, se aglomerar, fazer um gasto, porque vem lá do interior, ou mesmo de um bairro mais distante, ou de uma vila, para fazer este agendamento. Ele vai fazer na sua unidade básica de saúde, ou seja, no seu postinho de saúde. Não vai ter mais a necessidade de vir para a cidade, para o posto de saúde central, aglomerando, e a gente, desta forma como está, a gente não consegue atender bem a população. E no momento que nós temos lá a unidade básica de saúde, a estratégia de saúde de família, ele vai ser acolhido no seu pleito, naquilo que o médico referenciou na sua própria comunidade. A primeira-dama tem acompanhado a tua corrida no sentido de botar a casa em dia, e a cobrança é muito grande, às vezes, da primeira-dama, porque ela fica te cobrando. Porque aí, como a situação que tu encontrou da prefeitura não era das melhores, ou até era pior do que o senhor pensava, o senhor se dedica mais ainda à prefeitura e a primeira-dama lhe cobra isso, não? Cobra muito e cobra de si mesma, porque ela é funcionária pública municipal, atua na área da educação, então todos os projetos atinentes à educação, ela cobra muito mais do seu marido, né? Mas isto é legal porque a Márcia, pela expertise, pela experiência de 3 mandatos de vereadora, de presidente da Câmara e de até ter assumido interinamente a prefeitura, deu para ela uma experiência que tem sido muito rica para a nossa gestão. Ela conhece muito bem a área. Prefeito, talvez o senhor não goste, que não queira tocar no assunto. IPTU, quando é que começa o IPTU e qual o índice de aumento? E a pergunta mais importante, eu estive num município vizinho daqui, de que quando o cidadão da cidade não paga o IPTU em dia, vai para a jurídica da prefeitura, e dentro da jurídica da prefeitura de advogados que são funcionários ou uma banca contratada pela prefeitura, cobra honorários para colocar em dia, até mesmo para parcelar esse IPTU. Como que acontece aqui? Eu gostaria de dizer como é que vai acontecer. Sim. Primeiro que o nosso IPTU, que foi para pagamento à vista, venceu agora no início do mês de fevereiro. Mais de 50% da população não quitou os seus débitos de IPTU. Ou seja, é um dos mais altos índices de inadimplência do estado do Rio Grande do Sul em relação ao IPTU, foi aqui em Rio Pardo. E nós temos que fazer uma conscientização da nossa comunidade que esse recurso do IPTU, Gonçalves, ele é fundamental para financiar as políticas públicas tão reclamadas e pleiteadas pela sociedade. Então nós temos que sim exigir do poder público, mas nós também temos o nosso compromisso, o nosso dever para com os cofres municipais, porque é isto que financia aquilo que muitas vezes é solicitado pela nossa comunidade. Nós vamos fazer agora, implementar, a cobrança administrativa, que não era feita assim. A pessoa não paga, ela fica 5 anos sem quitar o seu IPTU, os prefeitos são obrigados a judicializar, porque senão é renúncia de receita, o prefeito tem que pagar, e se encaminha um processo para o Poder Judiciário, para o fórum, através dos advogados da prefeitura que não tem esse percentual. Mas o advogado da prefeitura não tem honorário, vai direto ao judiciário. Direto ao judiciário, não tem honorários da prefeitura.
Agora nós vamos implementar uma cobrança administrativa. Nós vamos convidar as pessoas, através de um documento ou de uma carta, para vir para a prefeitura, para acertar os seus débitos com o município. Vamos ofertar o único refis que nós teremos no nosso governo. Nós teremos apenas um refis, um refinanciamento de quem deve para quitar os seus débitos com a prefeitura. Nós estamos estudando, na próxima semana nós vamos apresentar, porque nós não estamos com um estudo bem completo ainda. Este repriso será o único em 4 anos. Então as pessoas terão a oportunidade de acertar os seus débitos com a prefeitura de forma parcelada, com isenção de juros e de correção monetária. Então a gente irá enviar este projeto de lei à Câmara de Vereadores, que eu tenho convicção que vai aprovar esse projeto em favor da comunidade, para que a comunidade possa, que as pessoas possam acertar as suas dívidas com a prefeitura. Senhores, mais 5 minutinhos tem? Tá. Então, senhores riopardense, coloque o seu IPTU em dia, porque a hora que o senhor coloca o seu IPTU em dia, o governo municipal tem como investir no teu bairro, na saúde, na educação. A última pergunta para o senhor, depois as considerações. Como é que o senhor está com o legislativo? O senhor tem a maioria ou não? Na realidade, o MDB tem 3 vereadores e o PDT tem 1. Que são os nossos aliados desde a eleição. Somos 4 vereadores, mas nós temos convicção de que todos os projetos terão receptividade junto ao Poder Legislativo, porque mesmo os vereadores da oposição estão comprometidos e sabem do compromisso que eles e que nós, tanto o Legislativo como o Executivo, tem para com a comunidade de Rio Pardo. A função de um grande vereador é ver a dor da comunidade. Quando ele vê a dor da comunidade e ele exerce, e é uma cadeira qualificada, independentemente de partido, se for bom para a comunidade, ele vota com o governo? Não tenho nenhuma dúvida disso. Inclusive, já recebi, o nosso governo, a nossa administração, já recebeu todos os 13 vereadores, e agora, para a próxima semana, a primeira-dama, que já foi vereadora, está organizando um encontro com os 13 vereadores aqui na prefeitura. Nós vamos ter uma reunião com todo o Poder Legislativo para prestar contas daquilo que nós encontramos e aquilo que nós desejamos desenvolver nos próximos 4 anos. Na primeira reunião será fechada. Na aberta eu te convido. Prefeito, quero agradecer a sua gentileza e também de toda a sua equipe, da primeira-dama, pela entrevista. Isto faz muito bem quando os senhores, que também são funcionários do público, do povo, prestam este esclarecimento a esta comunidade. Muito obrigado pela sua entrevista, e as portas da Rádio e TV Pantano estão sempre abertas, e oxalá que possamos ter daqui um boletim municipal diário para o nosso Balcão de Notícias, que é um programa da televisão que vai ao ar para toda a região, pelo canal 48 da Tubarão e pelo YouTube para o mundo todo. Muito obrigado, as suas considerações finais. Eu agradeço a ti, Gonçalves, agradeço a esse meio de comunicação fundamental para a comunicação social, pela oportunidade de mostrar um pouco daquilo que nós estamos fazendo por Rio Pardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Estivemos assim, então, na cidade de Rio Pardo, conversando com o prefeito Edvilson Brum, que sempre nos recebeu muito bem e sempre nos receberá. Um abraço aos senhores, e os senhores riopardenses, por favor, coloque seu IPTU em dia para que vocês possam cobrar ainda mais do senhor prefeito. E esse foi o nosso Balcão de Notícias por hoje. Caso você esteja nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E até a próxima!